você que está aqui conosco na TV Atualidades de Direito, para aquele que está chegando agora e também para aquele que já está desde as 9 horas da noite aqui conosco, né? Então, estamos com programação já desde as 9 horas, muita coisa já rolou por aqui, já fizemos quizzes de direito constitucional. Quem não pôde assistir esses quizzes, que chegou mais tarde, ou quem queira assistir de novo, tranquilamente já estão disponíveis lá no nosso portal, aqui no nosso portal Atualidades de Direito, e aí, de fato, para a verificação depois da gravação, somente para quem é assinante do portal Atualidades de Direito. Se você não é assinante, você consegue assistir ao vivo sem problema nenhum. E se você é assinante, tem esse privilégio de poder assistir, então, depois com calma ou rever aquela parte do programa que você escolher. Bom, essa é a nossa segunda parte, então, do nosso programa de hoje. Nós vamos fazer uma coisa bastante diferente. Na verdade, nós vamos fazer um debate. E esse debate é sobre um tema extremamente importante, um tema que envolve toda a sociedade, é um tema que toda a sociedade se manifesta, independentemente do seu conhecimento jurídico ou não, e é um tema, então, que se trata da redução ou não redução da minoridade penal. E já está aqui no nosso estúdio para tratar desse tema o professor Fernando Capês e o professor Luiz Flávio Gomes, né? Então, eu queria colocar para vocês, já vou fazer a apresentação dos nossos convidados, mas eu queria fazer com vocês aqui, mostrar as regras do jogo, já combinei com os professores, mas é bom que todos nós saibamos, né, todos os nossos internautas conheçam como é que funciona o nosso debate de hoje. Então, o tema eu coloquei, redução ou não da minoridade penal. E como é que vai funcionar? Cada um, então, dos convidados, dos debatedores, terá, num primeiro momento, 5 minutos. 5 minutos para o professor Luiz Flávio, vai começar com o professor Luiz Flávio, depois 5 minutos para o professor Capês. Encerrado esse primeiro momento, nós vamos para uma rodada de 10 minutos. Uma segunda rodada, 10 minutos para o professor Luiz Flávio, 10 minutos para o professor Capês. Uma terceira rodada, também de 10 minutos, para a gente terminar na nossa quarta e última rodada, com 5 minutos para cada um deles, né? Bom, então vocês viram que tem muito tempo aí para as teses, tanto da redução quanto favorável ou contra a redução da minoridade penal. E o detalhe que eu também já combinei com todos, se você também vai ser o nosso fiscal, é exatamente a questão do cumprimento rigoroso do tempo. Havendo, por acaso, a ultrapassagem em relação a este tema, vai ser, claro que, reduzido no momento, na rodada seguinte, né? E eu vou ser rigorosa, que eu já avisei para os nossos convidados, serei rigorosa, porque a gente tem que ter paridade de armas aqui nesse momento, né? Com certeza. Bom, então a gente começa a nossa primeira rodada, 5 minutos para o professor Luiz Flávio e 5 minutos para o professor Capês, mas antes eu vou fazer uma apresentação, claro, né? Então eu começo aqui apresentando o professor Luiz Flávio, que é quem vai falar primeiro. O professor Luiz Flávio é doutor em Direito Penal pela Universidade Complutense de Madrid, fez o mestrado dele aqui na USP, em São Paulo, e é também editor, coeditor do nosso portal Atualidades do Direito. O professor Luiz Flávio Gomes já esteve aqui conosco várias vezes, bastante conhecido por todos vocês. Também bastante conhecido por todos vocês, o professor Fernando Capês, que já esteve aqui conosco também várias vezes. E o professor Fernando Capês é procurador de Justiça, doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, né? Isso. Tem diversos livros publicados, principalmente nas áreas de direito penal e processual penal, e é deputado estadual em São Paulo. Ele é o homem que pode alterar a lei, né? Esse é o homem que pode alterar a lei. E a gente começa, então, agradecendo, claro, a presença dos dois aqui no nosso estúdio, agradecendo a presença de vocês e dizendo que todos vocês, então, também podem se manifestar em relação a esse tema, concordando ou discordando de cada uma das teses que vão sendo trabalhadas aqui. Cada um dos argumentos que forem mencionados, tanto pelo professor Luiz Flávio quanto pelo professor Capês, você pode dizer concordo ou discordo, e ao final, então, você diz exatamente o que você pensa sobre esse assunto, se você é a favor da redução da minoridade penal ou se você é contra a redução da minoridade penal. Então, entendendo bem, você se posiciona a favor da minoridade penal ou contra a minoridade penal. Vou pedir, então, para o nosso Lopes já providenciar o cronômetro, né, para que o professor Luiz Flávio, então, possa fazer uso dos seus 5 minutos iniciais. Ok, então vamos lá. Eu vou até começar assim, professora Alice, todo mundo poderia opinar agora, favor ou contra? Favor reduzir ou contra reduzir? Opine agora e no final dos debates a gente outra vez faz outra rodada. Outra rodada. Legal. Para saber como começou e como terminou. Tá? Então, opine agora. Favor ou contra? Favorável a reduzir ou contra reduzir? Bem, estamos aqui então com o Fernando Capês, meu eminente amigo, deputado estadual hoje, procurador de justiça também, afastado da carreira do MP, mas nós
lecionamos juntos, anos e anos, lecionamos juntos em vários lugares, já fizemos palestras e tudo. É um dos consagradíssimos autores de penal e de processo penal no nosso país, respeitadíssimo por todos nós, especialmente por mim. Então, prazer enorme, Fernando Capês, de estar aqui contigo neste debate. Eu começo assim, meu primeiro argumento. Vou deixar de lado o argumento de que é inconstitucional qualquer proposta de alteração do texto constitucional que diz, no Brasil, a imputação penal, a imputabilidade penal, começa aos 18 anos. Está na Constituição. Há quem entenda que este texto constitucional seria uma cláusula pétrea, ou estaria amparado por uma cláusula pétrea. Para quem entende assim, nem sequer por emenda poderia alterar o assunto. Mas eu vou deixar este tema de lado para nos limitar ao debate abaixo da Constituição. Ou seja, convém reduzir a idade ou não convém? Na minha opinião, não convém. Sou contra a redução da maioridade penal, ou seja, querem passar para 16, para 15, para 14. Sou contra isso. E sou contra por quê? Abstraindo-se a questão constitucional. Sou contra porque, na minha opinião, é o que eu falei recentemente lá no Senado Federal, em Brasília, há poucos dias. Na minha opinião, é o debate falso. É o debate mais falso de toda a nossa república, eu disse lá. Por que é falso este debate? Por várias razões. Várias razões. Começando pelo seguinte. Número 1, primeira observação. O problema não é falso. Há menores matando pessoas neste país. Há menores perversos. Há menores violentos. Portanto, este problema não é falso. Esta realidade nós estamos vivenciando. E não é de hoje, é de muitos anos que estamos vivenciando. Então isto está nos perturbando. É um problema real da sociedade que gera insegurança e gera medo. E medo e insegurança gera a sensação de impotência. E aí os reclamos de que alguma coisa precisa fazer. Como o problema é real, existe violência de gente perversa, existe menor perverso, o problema é real, que a sociedade pede uma resposta. Resposta! Tem que ter resposta. Não podemos suportar essa insegurança, este medo, tem que ter resposta. E esta resposta, então, é isso, é essa demanda que bate lá no Congresso Nacional, e o legislador então diz, a resposta é comigo, deixa comigo, nós vamos resolver tudo, vou mudar a lei, altera a Constituição, altera a lei, e pronto. E aqui está a falsidade. A falsidade está na resposta, não no problema. O problema está aí. A resposta é falsa. Mudar lei não altera absolutamente nada a realidade. Absolutamente nada. O legislador brasileiro já reformou o Código Penal até a semana passada 136 vezes. 136 vezes. E nenhum crime diminuiu no Brasil por uma reforma penal. Logo, uma lei é absolutamente inócua a mudança. Mas o tema promete. Eu volto já já. Outros argumentos. Há mais argumentos. Nós vamos então trabalhar e desdobrar toda essa matéria. Muito legal. Então vocês viram aqui a primeira manifestação, o professor Luiz Flávio utilizou seus 5 minutos. Para você que está chegando agora, o tema é exatamente o seguinte. Nós estamos aqui discutindo a redução da minoridade penal. A favor, o professor Capês que é a favor, e contra, o professor Luiz Flávio e exatamente o professor Fernando Capês, que vai ter a palavra agora.
para utilizar os seus 5 minutos. Enquanto a gente está arrumando o nosso cronômetro, podemos soltar? Maravilha. Então, 5 minutos, professor Capês. Muito boa noite. Esses 5 minutos iniciais, embora sejam relativamente escassos, eu vou usar parte deles, não poderia deixar de ser, para saudar a nossa mediadora, a professora Alice Bianchini, brilhante penalista, processualista, com quem tive a honra de participar diversas vezes em inúmeros congressos, e fico feliz que esteja aqui trazendo a sua serenidade, o seu equilíbrio, a sua ponderação, o seu espírito de justiça e o seu rigor no controle do tempo. Quero aqui também, é justo que se faça, cumprimentar o professor Luiz Flávio Gomes. Estamos aqui debatendo ideias, mas o professor Luiz Flávio Gomes é, acima de tudo, um exemplo de vida. Conheci o professor Luiz Flávio Gomes quando, há 20 anos, né? É bom ficar falando muito em tempo, dávamos aula juntos e demos durante muito tempo, e o professor acordava sistematicamente 5 horas da manhã, estudava, se preparava, ia para a vara judicar, juiz criminal que era, depois de ter sido promotor de justiça, delegado de polícia, trouxe a inovação do curso Ensino à Distância e agora está aqui novamente trazendo uma grande contribuição. Luiz Flávio é daquelas pessoas que fazem a diferença. Luiz, me convoque sempre, seja para esse debate, para qualquer outro tipo de tema, e estou à sua disposição para a participação de congresso, para dar aulas aqui pelo sistema, via satélite, e ajudar a contribuir aí com a informação de todos aqueles que acompanham a sua rede. Bom, o tema de hoje, acredito que a resposta possa começar a ser delineada a partir da seguinte pergunta. Para você, para que serve o direito penal? Qual é a função do direito penal? Qual a razão de ser de termos um conjunto de normas, de regras, de interpretações, de estudos doutrinários para a aplicação do complexo de normas que compõem o sistema punitivo em nossa sociedade? A função do direito penal é uma função utilitarista. O direito penal é um instrumento que está a serviço da sociedade com a finalidade exclusiva de solucionar como um apanágio todo tipo de problema decorrente da criminalidade? Resolveremos a questão da alta da criminalidade exclusivamente com o direito penal? Com a chamada legislação de ocasião? Naquela verdadeira paranoia legiferante, sobretudo do Congresso Nacional? Faz a lei dos crimes hediondos, faz a lei dos crimes de repressão à tortura, vai fazendo um complexo de leis, vão se atropelando direitos e garantias individuais, iniciam-se investigações atabalhoadas, desconsiderando-se as normas protetivas do plexo dos direitos fundamentais e da legislação processual. Vamos resolver essa questão com tinta no papel? Evidente que a criminalidade demanda soluções que vão desde a atuação no âmbito preventivo social, no combate à corrupção, fazendo com que o dinheiro que deve ser destinado para o bem comum não seja dragado para o ralo do desperdício, para o ralo da corrupção, dos desvios de conduta, investindo em setores que todos nós estamos cansados de saber, como a educação, mantendo em período integral o jovem na escola, dando a ele a oportunidade de opção. Para que serve, afinal de contas, o direito penal? É para resolver os problemas que nós temos que resolver com a efetiva atuação? É isto? É um direito utilitarista? Não me parece. A função principal do direito penal é a realização da justiça. O direito penal tem por finalidade básica fazer com que a sociedade sinta que aqueles que praticam atos calcados no seu livre-arbítrio, que realizaram ações contrárias ao direito de outras pessoas, violando normas de comportamento e conduta da sociedade, possam ser responsabilizados pelos seus atos.
a irresponsabilidade pela prática de determinados atos deve ficar reservada apenas àqueles que são verdadeiramente irresponsáveis. Portanto, parto da premissa de que esta discussão tem por base fundamentalmente a aplicação da justiça, a aplacação da dor em lares enlutados, muitas vezes por crimes praticados por aqueles que sabem perfeitamente o que estão fazendo e conscientemente se usam de certas válvulas de escape. Mas eu vou prosseguir no próximo bloco, após continuar ouvindo meu grande amigo jurista Luiz Flávio Gomes. Maravilha. Então, professor Capês, também parabéns aí pelo tempo certinho. Eu vou pedir até para o Renato, que deixe para o professor Capês ficar mais fácil, talvez a identificação aqui, né? Para poder verificar melhor. E pode evitar um torcicolo também. Isso, exatamente. Então, deixa para nós aqui, para o professor Capês, vai ficar melhor. Maravilha. Então, passamos para a nossa segunda rodada. Essa segunda rodada, ela tem um tempinho um pouquinho maior. Então, agora são 10 minutos para o professor Luiz Flávio defender a tese contra a redução da menoridade penal, para depois o professor Capês também, pelo mesmo tempo, 10 minutos, defender a tese a favor da redução da menoridade penal. E o que eu digo para vocês é que está pegando fogo aqui nas respostas que a gente vai encontrar dos nossos internautas. Pessoal, muita gente manifestando, agradecemos a manifestação, continuem se manifestando, a gente quer saber exatamente a opinião de vocês, tá bom? Professor Luiz Flávio, 10 minutos. Ok, professora Alice Bianchini, que está sendo aqui rigorosa com esse tempo, e nós estamos cumprindo, estamos aqui exatamente para cumprir esse tempo. Vamos lá. Qual é a premissa da falsidade deste debate sobre redução de minoridade no Brasil? Na minha opinião, um debate falso. Não deveríamos estar nem debatendo isso, de jeito nenhum, nem debatendo. Uma premissa falsa deste debate é a seguinte: olha o que a mídia ensinou para a população brasileira. Ensinou o seguinte: se o menor com 16 anos, se ele vota, também tem que ser responsabilizado pelo que faz. Essa é uma premissa falsa. Este ensinamento midiático que foi parar no convencimento da população é absolutamente inverdadeiro, por uma razão simples. No Brasil, a responsabilidade penal juvenil começa aos 12 anos. Não tem que falar 16, 15, 14. Não! Isso é falso, é irreal. Por quê? Responsabilidade penal juvenil aos 12. Responsabilidade penal adulta aos 18. Aliás, o Brasil, ao estabelecer essas duas idades, está em consonância com 92% dos países civilizados do planeta Terra. Ou seja, 92% dos países estabelecem responsabilidade penal juvenil aos 12, igual ao Brasil, adulta aos 18, igual ao Brasil. Portanto, nossa legislação está em consonância com a grande maioria das legislações do mundo inteiro. Eu repito, então, minha afirmação para contestar a afirmação falsa midiática. Se vota aos 16, também tem que ser responsabilizado penalmente. Escuta, já é aos 12, já a partir dos 12, logo, se um desses violentos perversos, que são alguns menores, se um desses menores pratica um ato de violência perversa aos 12 anos e um dia, a partir daí já responde penalmente, ou seja, responde pelo estatuto, pelo ECA, mas já tem responsabilidade. Antes de 12 é criança. Como criança, não responde nem pelo ECA, nem pelo estatuto da criança, nem pelo Código Penal. Até os 11 anos.
A partir dos 12, já respondem porque a responsabilidade juvenil no Brasil começa aos 12. Logo, se já começa aos 12, por que pretender reduzir de 18 para 16? Para que falar 16? Para que falar 16? Na minha opinião, uma falsidade que a mídia jogou para toda a população. Não tem que falar isto. Agora, um tema relevante. Se o menor responde já a partir dos 12, porque aí já é adolescente, a pergunta é: o atual limite de 3 anos de internação, ele é razoável ou não é razoável? Essa discussão tem pertinência a ser feita. Aí sim, discutir se tem que manter os 3 ou se nós temos que alterar esses 3 para menores violentos perversos. Aí podemos discutir. Mas o que não podemos discutir é que a responsabilidade juvenil começa aos 12 anos. Já começa aos 12. Portanto, não tem que falar 16, tem que dizer 12. 12. Se um doido perverso com 12 anos dá um tiro na cabeça de alguém e mata, já tem que ser responsabilizado. Portanto, não é real, não é verdadeiro que no Brasil o menor com menos de 18 não responda por nada. Responde, está lá no ECA. O que podemos discutir, repito, é se o ECA está razoável no que diz respeito a 3 anos de internação. Minha opinião, desde logo, que é a opinião que eu expressei no Senado Federal faz 15 dias, discutindo esse assunto com os senadores. Minha opinião, de acordo com a minha opinião, eu sigo a orientação da Europa. A Europa praticamente inteira estabelece o limite de 6 a 8 anos, conforme o país. Tem país que é 6, tem país que é 7, tem país que é 8 anos. Para crimes violentos que eu estou chamando de violentos perversos. Logo, na minha opinião, se quiserem discutir o ECA para esses crimes violentos perversos, quando você usa a violência para massacrar outro ser humano, sem nenhuma premissa ética por detrás de respeito, sim, você pode elevar uma internação para 6 anos, 7 anos, 8 anos. Fica o Brasil igual à Europa. Eu acho razoável que se discuta isso. Não é jogar para 6 anos, 7 anos tudo. Não é tudo, não. Porque se colocar tudo, é capaz de pegar um furto e jogar lá dentro 7 anos. Calma. Violência. E não é qualquer violência. Porque tem crime violento que é pura grave ameaça. Não justifica mais do que 3 anos. Violento perverso. Esse eu concordo. Tem que mudar, eu teria que mudar, ajustar, fazer um ajuste, ficar igual o continente europeu. Eu estou de acordo. Porém, na verdade, se fizer esta mudança, se esta mudança for portanto, a decisão do Congresso brasileiro de alterar o ECA um pouquinho a mais para violentos, na minha opinião, esta alteração só pode ter legitimidade se conectada a ela vier a exigência de obrigatoriedade de todos os menores na escola. Nenhum menor na rua. Tem que estar todo mundo na escola. É aí que tem que estar menor. Para mim, até os 18 anos, todos os menores têm que estudar em tempo integral, das 8 às 18, aprendendo na escola um mundo de conhecimentos, de ciência, um mundo de técnicas, habilidades, desenvolver, portanto, aí suas aptidões e suas competências. Então, em síntese, eu sou pela solução do problema, não pela enganação que o legislador nacional, federal quer propor ou está propondo. É enganação só mudar o texto legal e dizer, muda a lei, e em seguida, já está resolvido, muda a lei, está resolvido. Repito,
Quantas reformas o legislador brasileiro fez no Código Penal de 40? 136 até a semana passada. 136. Qual crime diminuiu diante de uma reforma penal brasileira? Mudança da lei. Qual crime diminuiu? Nenhum, nunca. Nenhum, nunca jamais. Logo, foi o que eu disse para os senadores. Os senhores querem o quê? Os senhores querem entrar para a história como tendo feito a mais bela história escrita no país, mandando que todas as crianças vão para a escola, ou os senhores querem ser o autor da 137ª reforma, que não dá em nada e é inócua, totalmente inócua? Os senhores querem o quê? Marcar a história, marcar o nome de vocês, ou os senhores querem o quê? Só serem inúteis? Porque só mudar a lei é de uma inutilidade patente nesse nosso país. Não é a lei que faz a prevenção do crime. Prevenção do crime é começar de baixo, sobretudo com prevenção primária, educação, escola integral. Escola integral. Essa é a solução para o problema. Todo mundo na escola, aí todo mundo diz, mas professor, educação demora 20 anos. Que demora 20 anos, na minha opinião, é a seguinte: põe na escola, amanhã não tem mais nenhum menor na rua, mais nenhum na rua. Portanto, a solução é para amanhã. A resposta nossa tem que ser para amanhã e não para daqui a 20 anos. Se ele aprender coisas dentro da escola, claro, tanto melhor, e é o que ele vai fazer, claro que ele vai aprender. Em síntese, essa é a minha opinião. Pode alterar o ECA, eu estou favorável nos crimes violentos perversos, vinculando isso com a medida de educação obrigatória, das 8 às 18, tempo integral, todo mundo na escola até os 18 anos. Observando assim a igualdade de oportunidades, que é, no Brasil, a grande falha do nosso país, que nunca deu igualdade de oportunidades para todas as crianças até os 18 anos, para que todos, a partir daí, então, vá pelo seu mérito. A partir daí, vá pelo seu mérito, cresça, faça sucesso pelo que você merece. Mas, em síntese, igualdade de oportunidades para todos. Essa é a minha opinião. Bom, vamos ver agora essa nova rodada, professor Fernando Capês, defendendo a tese a favor da redução da minoridade penal. Bom, eu tenho concordâncias e algumas divergências com relação a essas ideias. Primeiro, eu acho que o debate não é falso. Tanto que aceitei vir aqui para debater esse tema. Eu acho um debate interessante, nós temos que trocar ideias, sempre aprimoramos as nossas informações, o nosso conhecimento com essa troca, com esse embate sempre respeitado ambas as partes, de ideias. Concordo com o professor Luiz Flávio Gomes. A lei não reduz por si só a criminalidade. Se a lei por si só reduzisse a criminalidade, a lei dos crimes hediondos tinha acabado com os crimes chamados hediondos. Não é isso que reduz. O legislador não pode pretender, cinicamente, por uma simples mudança no texto da lei, resolver os problemas criminais do país. Do mesmo modo em que lei alguma vai conseguir resolver do dia para a noite o déficit educacional do país. Professores da rede pública, principalmente, ganhando um salário de miséria, não reconhecidos, escolas sem estrutura, nos gargalos, o orçamento dos estados, municípios totalmente comprometido. Hoje, para você ter uma ideia, o estado de São Paulo, que é mais ou menos uma ilha de eficiência aí, pelo menos na questão da gestão fiscal, tem 40% do seu orçamento comprometido com gastos de pessoal. Investe 30% do orçamento em educação, tem que investir 15% em saúde, de rolagem das dívidas interna e externa. Sobra muito pouco para investimento. A capacidade de investimento no âmbito social de União, estados e municípios se encontra comprometida, completamente asfixiada pelo gargalo orçamentário. Não vai se resolver esse problema da noite para o dia. Por esta razão, nosso enfoque é o de não colocar o debate em termos utilitaristas. Ou seja, vamos discutir se reduzindo a minoridade de 18 para 16,
amanhã estarão resolvidos os problemas da criminalidade. Não. Nosso enfoque é colocar essa questão no âmbito da aplicação e da realização da justiça. Immanuel Kant, um dos grandes jurisfilósofos do século XVIII, homem que detectou a diferença pela primeira vez do fenomênico e do numênico, dividindo todo o universo no universo fenomênico concreto e numênico abstrato, dando origem à criação do direito penal com o fato e a vontade que a impele. Immanuel Kant tinha uma visão, posteriormente foi aperfeiçoada, mas de que necessariamente deve haver uma retribuição, ainda que direito e moral não se confundam, uma retribuição de caráter ético, de caráter social, ao mal representado pela prática criminosa. Quando se fala na não responsabilização de um menor de 16 anos pela prática de um crime, o que nós estamos perguntando é o seguinte: este jovem que com 16 anos praticou um crime não será responsabilizado penalmente porque ele não tem capacidade de compreender o que está fazendo? Quando um jovem de 17 anos e 11 meses aponta uma arma de fogo para um jovem chegando na sua casa, tocando o interfone para aguardar a porta abrir, ele aponta a arma, a vítima entrega o celular, que ele vai vender numa Robalto qualquer por R$700, entrega o celular e ele, em seguida, efetua um covarde disparo, ceifando a vida daquele jovem. Ele com 17 anos e 11 meses, é justo que o direito considere que ele não tem capacidade para compreender o caráter criminoso desse ato praticado? É justo que o direito considere que ele não será responsabilizado? Argumentou-se aqui que a partir dos 12 anos o menor já é punido. Pois bem, vamos ver que punição é esta? Ele ficará, por este crime, sujeito a uma medida de internação pelo prazo máximo de 3 anos, que jamais poderá exceder a idade de 21 anos. Após este limite, se ele não for interditado civilmente por alguma medida de natureza clínica que nada tem a ver com penal, mas aí é necessário que ele seja um doente mental, ele é libertado. É esta resposta que o Estado pretende dar à sociedade? Evidentemente que há um plexo de direitos e garantias fundamentais na nossa Constituição, mas existe sim uma garantia implícita que consta do artigo 5º, que é o direito do cidadão à proteção eficiente do Estado. O Estado não pode conferir ao cidadão proteção deficiente em direitos fundamentais. O Estado não pode conter um arcabouço normativo que deixe a sociedade desprotegida em alguns direitos fundamentais, como o direito à vida, por exemplo. É uma premissa, a meu ver, falsa, a de que aquele que tem 16 anos, por ainda não ter capacidade de compreender o caráter criminoso dos seus atos, deve ser punido sim, deve ser responsabilizado sim, mas nos termos das medidas do Estatuto da Criança e do Adolescente, que levam à internação pelo prazo máximo de 3 anos. A meu ver, isto não é resposta adequada. 18 anos, a idade da imputabilidade penal, remonta ao projeto Alcântara Machado, Código Penal de 1940, quando o Brasil era um país agrário, e o que hoje é um adulto, com cabeça de adulto, andava de velotrol e rema-rema 50 anos atrás. Hoje o acesso à informação é muito rápido, o amadurecimento é muito maior, isso está se traduzindo em ações cada vez mais violentas.
Se nós analisarmos outros países que punem com o direito penal, a responsabilidade penal juvenil, veremos a Alemanha e Itália punindo aos 14 anos a responsabilidade penal juvenil, a França aos 13 anos, Argentina e Chile aqui 16 anos, nos Estados Unidos da América em crimes de especial gravidade pode-se até desconsiderar a idade. Por quê? Porque nos países que são democracias consolidadas, a proteção normativa de certos direitos fundamentais e a necessidade de mostrar à sociedade a realização da justiça, e não de vingança, de justiça, é imperiosa. Que tipo de sociedade nós estamos querendo deixar? Uma sociedade que não dá consideração ao direito à vida, que diz a uma família enlutada por um crime bárbaro, por um latrocínio, por um homicídio, diz a eles, olha, vai ficar por isso mesmo. Ele fica internado 3 anos e posteriormente ele é liberado. Ah, mas nós precisamos adotar medidas de proteção. É evidente. Quem é que está negando isso? Quem é que está dizendo que o Estado não deve se preparar para uma educação em período integral, mas uma educação de qualidade, não essa que não prepara o jovem, nem a privada, nem a pública, preparam o jovem para a inserção no mercado profissional. O despreparo é cada vez maior, as drogas estão tomando conta da sociedade e ceifando. Nós não vamos resolver isto por lei. Este é um debate, sim, é um debate que nós estamos aqui para trocar ideias. Nós estamos aqui para... Ninguém está querendo mudar a sua posição, mudar a sua opinião. Nós estamos aqui amadurecendo ideias, trocando, interagindo com um amigo meu, com um grande jurista, um dos maiores juristas do país. Estamos trocando ideias. Agora, um dado, já que meu tempo está se encerrando, e agora fica mais fácil de controlá-lo, que eu tenho aqui um cronômetro à minha frente. Um dado interessante para você. Nós estamos aqui conversando, ambiente gostoso, está no seu computador. Você já ficou frente a frente com um menor infrator? Já olhou frente a frente um menor de 16, 17 anos? Você sabia que só 1,73% dos delinquentes a partir de 16 anos são de lares desassistidos? A maioria são de lares com pai, mãe, com família estruturado, com algum tipo de desajuste ou não, mas que pratica o crime por uma opção moral, por um livre arbítrio. E é sobre ele que está vendo esse debate falando, é para mim que eles estão falando? Eu só quero um relógio novo, eu só quero um tênis legal. E esse é o meio mais rápido e eficaz de obtê-lo, já que as consequências eu posso burlá-las, porque elas estão em 3 anos no máximo de internação. Nós estamos discutindo num patamar de justiça e não de utilidade do direito penal. Então, nós vamos fazer agora um pequeno intervalo técnico, mas é 1 minutinho só, que eu vou anunciar, então, inclusive, o vencedor desse nosso terceiro livro. Então, não saia daí, rapidinho a gente está voltando.